falar hoje de metodologia em ciência política, com o tema sobre análise qualitativa comparativa, que é o QCA. Vamos começar nossos trabalhos hoje com o professor Manuel Leonardo, que é professor do departamento, como eu falei, da Universidade Federal, da UFMG. Ele é coordenador também do Centro de Estudos Latino-Americanos e do Centro de Estudos Legislativos, da UFMG. Também é editor da revista Teoria e Sociedade. É mestre e doutor em ciência política e tem uma ampla formação na área de metodologia. Em seguida, a gente vai também conversar com o Breno André, que é doutorando em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador também do Centro de Estudos Legislativos. E também tem ampla experiência na área de metodologia. Eu estou muito feliz aqui por estar com vocês hoje, porque eu tenho certeza que vai ser uma tarde com diálogos bastante interessante. Eu gosto muito dessa área de metodologia, uma área que eu atuo também, com algumas disciplinas na universidade, e por isso estou muito feliz de vocês estarem aqui. Para poder a gente acordar aqui algumas regras, né? Nós vamos ter uma apresentação de aproximadamente 40 minutos no total, e os interessados podem fazer perguntas aqui no nosso chat, que eu passo ao final dos nossos apresentadores hoje, as perguntas, para que eles possam nos responder. Eu acho que é isso, a ideia aqui é ouvi-los, né? Então, muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço, Monique, agradeço também ao professor Raimundo pelo convite. É sempre um prazer trabalhar junto com o Breno, né, que é meu companheiro lá na UFMG e já demos cursos juntos de QCA. É uma alegria poder compartilhar aqui hoje esse espaço com o Breno e com vocês aí da Universidade Federal do Piauí. Bom, eu preparei uma pequena apresentação que espero que dure não mais do que 20 minutos. Vou me policiar. E eu estou compartilhando agora a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá legal. Então, a ideia é contar no que dá para fazer em 20 minutos um pouco dos fundamentos, né, da análise qualitativa comparativa e conversar um pouco sobre suas aplicações. O Breno vai ficar com essa parte mais da aplicação, porque ele fez um trabalho excelente sobre as derrubadas presidenciais, os processos de impeachment na América Latina, que é a sua dissertação de mestrado, e é um excelente exemplo da boa aplicação do método. Eu vou fazer mesmo uma parte conceitual básica e, no fim, tentar mostrar alguns números. Na verdade, o divisor de águas na parte de... Estou voltando aqui o meu cronômetro para ficar marcando. Bom, o divisor de águas é esse livro aí, Comparative Methods, do Charles Reagan, e na verdade ele inaugurou, ele definiu uma agenda de pesquisa até então não considerada na sociologia e na ciência política, né? Basicamente, ele tinha dois problemas. Ele tinha, de um lado, as vantagens do método qualitativo, né, com estudo de poucos casos, em geral, um número reduzido de casos, muitas vezes até um caso só, né, um estudo de caso, e do outro lado, a estratégia qualitativa, né, que, por sua vez, exige um número elevado de casos para que seus resultados sejam passíveis de alguma generalização. O que ele fez foi agendar uma discussão sobre a possibilidade de um caminho do meio, né? Uma estratégia metodológica ou uma abordagem
que fosse capaz de pegar o melhor de cada cultura de pesquisa, ou de cada mundo, o melhor do mundo qualitativo, o melhor do mundo quantitativo, tentar integrar. E ele teve realmente sucesso, na minha opinião. Então, o QCA, na verdade, se você pensar direitinho, ele é, antes de mais nada, ele tem natureza comparativa, né? E, inicialmente, ele estava voltado, né, quando o Reagan começou a pegar essa coisa mais forte, para a comparação de um número pequeno de casos ou médio de casos, né? E como eu disse, ele cumpre dois objetivos que aparentemente são contraditórios na metodologia. Ele permite uma visão aprofundada do caso ou dos casos pela sua abordagem tipicamente de poucos casos ou um N intermediário, com algum nível de parcimônia desses casos. Ou seja, essa parcimônia que você consegue nesse tipo de abordagem te permite não só aumentar o número de casos, mas também chegar a um grau de generalização que ele chama de modesta, mas é algum grau de generalização, coisa que não acontece com os estudos de caso, né? Então, ao mesmo tempo, você ganha intimidade com os casos estudados e ganha alguma possibilidade de alguma generalização. E esses são os dois princípios que aparentemente seriam inconciliáveis entre quali e quanti, né? A estratégia dele foi tentar integrar os melhores recursos da abordagem orientada para o caso com os melhores recursos da abordagem orientada por variáveis, que é típica de estudos quantitativos. Então, que se incorpora da parte quali, ele incorpora muitos dos seus pontos fortes, né? Primeiro, ele é uma abordagem holística, né? Ou seja, se você pegar o caso individual, você tem que ele permite que você entenda o caso individualmente em toda a sua complexidade, né? Ou com um grau de complexidade razoável, né? Porque você estuda esse caso considerando todas as configurações possíveis de condições que ajudam a te esclarecer sobre o resultado que você quer explicar, o resultado final. Então, QCA é, em essência, uma abordagem sensível ao caso. É um tipo de método que deixa o caso falar, né? Além disso, você desenvolve uma concepção de causalidade que deixa espaço para essa complexidade, né? Que é a ideia, que é um dos fundamentos do método, que é a causação conjunta múltipla, que significa dizer mais ou menos três coisas. Na verdade, na maioria das vezes, é uma combinação de fatores que ajuda a gente a entender por que um determinado fenômeno ocorre, né? O porquê daquele resultado, né? Então, ele não está preocupado com o efeito líquido de uma variável independente sobre a variável dependente, que é típica das formalizações quantitativas, né? Essa causalidade múltipla, ela também assume uma noção de equifinalidade e que diferentes combinações de condições podem produzir o mesmo resultado. Ou seja, um país, ou seja, já para entrar no exemplo do Bruno, né, ou do Breno, um presidente pode sofrer impeachment ou pode ser derrubado por diferentes causas, ou diferentes conjuntos de causas. No Brasil, popularidade, escândalo de corrupção e
crise econômica. Na Argentina, pode não ser essas mesmas causas. Então, na verdade, você, dependendo do contexto do país, uma determinada condição pode muito bem ter impacto diferente no resultado. Então, assim, né, caminhos causais diferentes podem produzir o mesmo resultado. E isso é o que se chama de diversidade, né? O fundamento dessa ideia está lá em Stuart Mill e Reagan fecha com ele, digamos assim, nesse princípio, né? A conjuntura é muito importante. Instituições, elas são carregadas de cultura, elas são carregadas de contexto, elas são carregadas de todo um conjunto de fatores que determinam muito da sua especificidade. Então, o resultado final, quando a gente usa QCA, é que não dá para especificar um único modelo causal. Não dá para dizer, por exemplo, que presidentes caem porque têm popularidade baixa. Alguns caem porque têm popularidade baixa junto com outras condições que podem acontecer num caso e não no outro. E a riqueza do método está exatamente aí, em determinar o número e o caráter dos diferentes modelos causais que podem existir entre casos. Né? E essa é uma grande sacada, porque, em geral, as técnicas estatísticas e os modelos que a gente trabalha não oferecem essa possibilidade. Até oferecem, né? Você testando termos interativos, mas não é o melhor caminho. Né? Então, tem, na verdade, cinco aspectos que eu acho que vale a pena falar para tentar diferenciar o QCA de outras, tanto da abordagem puramente quali, quanto da abordagem puramente quant. Primeiro é que ele supera um problema clássico dos estudos comparados, que é o N pequeno. Ele permite você trabalhar de forma comparativa com o N intermediário e grande. Então, é mais do que um simples punhado de casos. E isso aumenta muito a sua possibilidade de obter explicações parcimoniosas. Segundo é que, com o uso da álgebra booleana e da lógica dos conjuntos, que são os fundamentos matemáticos do método, eles permitem a replicação, que também é uma crítica bastante forte, né, dos quantitativistas sobre os qualitativistas, que estudos de caso, né, ou estudos com poucos casos não permitiam a replicação, ou seja, a reconsideração, porque a replicação permite a verificação e a reconsideração de alguns resultados. Então, essa lógica dos conjuntos, né, e conexões booleanas com que trabalha o método, baseado na teoria dos conjuntos, é que a pesquisa qualitativa, de forma mais geral, concentra-se em uniformidades, né, levando em consideração as propriedades combinadas de caso, que é aquela causalidade conjuntural que eu falei mais cedo. Então, isso faz toda a diferença no método e o diferencia tanto de abordagens puramente de estudos de caso ou com N pequeno, e também da qualitativa, né? Ou da quantitativa. Não, essa combinação de álgebra booleana é um recurso importante porque ele também permite que você tenha algoritmos que criam a possibilidade de você dar explicações mais parcimoniosas. Ou seja, claro, se você levar as últimas consequências, cada caso é um caso. E a comparação é sempre um problema, né? Porque se você advoga que
para comparar casos, você deve realmente levar em consideração suas características particulares, a comparação ficaria impossível. Esses algoritmos e essa lógica booleana, que é um processo de minimização lógica das condições causais, ela te permite reduzir o número de condições envolvidas na sua explicação e te dá uma explicação elegante para um determinado fenômeno. Né? Essa é uma grande vantagem do método. E como é que é essa explicação? Qual é o padrão de causalidade utilizado no QCA e como isso é feito? Bom, diferente dos métodos quantitativos, QCA trabalha com um padrão de causalidades que identifica condições necessárias e suficientes para um evento determinado ocorrer. Né? Esse nível de parcimônia, de condições necessárias e suficientes, ele é definido, claro, pelo próprio pesquisador, quando escolhe que condições ou que variáveis vai colocar ou não no seu modelo, mas permite a ele, então, dar explicações mais parcimoniosas e com um certo grau de generalização. Né? Então, no limite é isso. Enquanto que a comparação orientada por casos, né, busca, com N pequeno, né, busca a complexidade dos fenômenos ou de cada caso, que é, no limite, o que faz muito bem o estudo de caso. Nos estudos quantitativos, você busca a generalidade, a generalização, mas faz isso por meio da comparação orientada por variáveis. O QCA está exatamente no meio do caminho, entre as duas coisas. Daqui a pouco eu falo sobre o número de casos, mas, em geral, a literatura costuma afirmar que entre 5 e 50 casos é o que se considera número intermediário de casos. Né? Então, essa síntese transcendente, né, essa estratégia de integração de diferentes tradições de pesquisa, né, de um lado qual e do outro quant, criou realmente uma inovação metodológica que, como eu vou mostrar daqui a pouco, vem tendo uma aceitação razoável. Então, se colocando aí se colocando aí como uma síntese entre essas duas abordagens, você realmente cria uma estratégia metodológica, uma abordagem metodológica nova, né, e não sem razão, bastante utilizada nos dias de hoje. Agora, QCA não é apenas um conjunto de técnicas, né? Ele é mais, ele deve ser entendido como uma abordagem de pesquisa distinta, como eu mostrei antes, né? Porque ele tem seus próprios objetivos e um conjunto de premissas básicas. Por exemplo, ele se diferencia das explicações convencionais porque nas explicações convencionais ou do tipo quantitativa, você tem variáveis e na alternativa QCA você tem conjuntos. De um lado você tem a medida, né? O quant se preocupa com a ideia de medida, de escala, inclusive de medida qualitativa, mas sempre pensando em termos numéricos. E o QCA é diferente, ele envolve um processo de calibração, né, que, como eu disse antes, traz carregado não só a análise qualitativa, mas também alguma forma de tentar quantificar esses casos. Né? Enquanto o método convencional você tem variáveis dependentes, no método alternativo, ou no QCA, você tem resultados qualitativos. Com relação à população, você tem uma dada população
escolhida aí, seja de forma aleatória ou um determinado conjunto de casos, né, que você escolhe para oferecer a base empírica da sua explicação. E no caso de QCA, você tem, na verdade, uma população construída, quer dizer, a seleção dos casos é intencional, como sugere, inclusive, os estudos qualitativos, né? Que não é a aleatorização que faz a amostra, e sim a intenção do pesquisador. Você tem nos estudos convencionais, basicamente, o estudo de correlações, são correlações que se estabelecem entre duas variáveis, e o resultado é feito em termos de uma matriz de correlação, ou dos métodos derivados dela, como, por exemplo, a regressão, e do outro, na verdade, você tem relações entre conjuntos, relações teóricas entre conjuntos. Quer dizer, a lógica por trás, a premissa por trás e os objetivos por trás dessa abordagem realmente são particulares. Ele não é simplesmente uma variação do quali ou uma repetição ou uma variação pequena do quanti. É, de fato, algo novo. Por fim, quando você estuda através, né, da abordagem mais convencional, na verdade, você está procurando os efeitos líquidos de uma variável sobre a variável dependente. E aqui, no QCA, você está buscando causalidade conjuntural ou receitas causais para sua explicação, né, que são próprias de cada caso. QCA tem algumas variações, né? Você vê aí, da forma como está colocado o gráfico, você tem no seu lado esquerdo superior os métodos quantitativos, que se caracterizam por um alto número de casos, né? Mas com baixa necessidade de preservar a sua riqueza particular de cada caso. Isso é o quant. Você perde, quando se faz quant, você perde a particularidade dos casos. No qualitativo, você tem uma alta necessidade de preservar a riqueza dos casos. Até o método, a abordagem que mais garante isso é o estudo de um caso único, que você realmente consegue entrar na sua especificidade e conhecer, né? Mas os métodos qualitativos são isso, né? Você busca, através de um estudo intensivo, compreender aquele caso na sua totalidade. E essas variações de QCA, elas estão no meio do caminho. Então, fuzzy set, multivalue QCA e QCA, aí entendido como crisp set, ou seja, variáveis ou condições operacionalizadas em termos de 0 e 1, binárias, né? Você tem aí toda uma estratégia, esses três conjuntos de estratégias que estão à disposição no método QCA, exatamente como a gente vinha falando antes, no caminho intermediário entre qual e quant. Isso nos coloca uma pergunta interessante, aí eu vou encerrar já, porque eu já vou com 20 minutos. Que a gente deve se perguntar, né? Depois aí da crítica de Kink ou Hanniverba aos estudos qualitativos, depois de toda uma revisão, né? Aí, começo desse século, e toda a crítica feita aos estudos qualitativos,
A gente... A pergunta que fica é: surgiu aquilo que Mahoney, né, denomina de nova metodologia qualitativa, né, um avanço metodológico em termos de métodos qualitativos para fazer frente à crítica, né, do Kim, que é o Rani Verba, aos estudos quali. Né? Então, em que medida a gente realmente está confinado ao problema fundamental da inferência, né, que é o problema que é colocado por Kim, que é o Rani Verba, né? Quais as reais fronteiras de demarcação entre dois mundos? Será que existem estratégias diferentes para acessar essa causação? Pois é, esse compromisso com causação é que tem mudado significativamente a trajetória dos métodos qualitativos, né? E o que, no limite, configura isso que Mahoney chama de nova metodologia qualitativa. Os estudos do professor Flávio Rezende, que é velho conhecido de vocês aí da UFPI, já foi aí dar várias palestras e é um companheiro com o qual eu converso muito, né? E ele está envolvido agora com um programa de pesquisa muito interessante e está conseguindo mostrar que, na verdade, na ciência política coexistem múltiplas lógicas de causação, né? E essas lógicas de causação ajudam a produzir inferências válidas, né? É aquilo que ele está chamando de pluralismo inferencial. Isso fica muito claro quando a gente vai mostrar que tem crescido bastante o uso de QCA, né? Nesse gráfico à esquerda aí, que vocês estão vendo, é a linha de crescimento dos estudos nas 3 variações, né? Realmente, a partir de 2002, que foi quando começou a surtir o efeito da crítica de Gary King, que é o Rani Verba, sobre metodologia qualitativa, os estudos ganharam força. Inclusive, no gráfico direito, você vê que dentro da ciência política é a área onde ela se manifestou mais. Esse número de estudos aí, ele foi levantado nas principais revistas, né? É usado na sociologia, na antropologia, né, em ciência econômica, mas, sobretudo, em ciência política. E o estudo de QCA, os estudos de QCA têm outra característica, que eles trabalham no nível de análise macro, né? Faz-se também com o nível meso e micro, nos microfundamentos da explicação, mas ele é mais indicado, ou tem sido mais usado, para macroexplicações institucionais, o que é uma outra característica do método. Se você pegar aqui nesse gráfico do lado esquerdo, você vai ver que o número de casos e condições utilizadas nesses estudos é bem interessante. Você geralmente elenca 5 condições causais, olhando pelo lado direito, a mediana aí está em 5, né? E se você olhar para o gráfico do lado esquerdo, a maioria dos estudos está entre poucos casos até 50, né? A mediana aí está em torno de 35 ou 40, não sei. Mas o intervalo é esse, de 5 a 50 casos são as aplicações, tanto para CRISP-Set quanto para QCA, né? Isso nos dá uma... eu vou encerrar com o número, porque o professor Flávio Rezende gentilmente cedeu o seu banco de dados. Essas são análises que a gente faz até agora, que a gente fez até agora com esse banco de dados, né? Ele pega 2005 a 2015, nas principais
revistas que são American Journal of Political Science, American Political Science Review, British Journal of Political Science, Comparative Politics e Comparative Politics and Society. O que a gente vê é que, sobretudo, nas revistas que fazem estudos comparados, o método realmente tem avançado e tem sido onde ele tem encontrado espaço de publicação. E essas publicações têm crescido ao longo do tempo, né? Aqui a gente produziu 3 indicadores importantes, que é a presença dos autores, né? A presença de um léxico aí voltado a small n, quer dizer, estudos com poucos casos e estudos com N intermediário. Todos 3 têm crescido e têm mostrado uma tendência de crescimento nos últimos anos, o que mostra que essa abordagem vem ganhando espaço, merece atenção e me parece uma boa alternativa para quem procura das explicações causais, utilizando o método comparativo como forma de contrastar empiricamente suas hipóteses explicativas, né, com o intermediário. Eu acho que no debate a gente fica à disposição para tentar esclarecer alguma coisa que ficou em aberto e eu me coloco à disposição de vocês. Toda essa conversa, na verdade, foi para preparar a apresentação do Breno, que vai falar sobre um caso concreto, um estudo realizado de forma concreta, quer dizer, então vocês vão poder ver a maioria das coisas que eu falei aqui no plano teórico aplicado a um caso específico, né? Então, Breno, quando você quiser. Obrigado, Manuel, pela apresentação do método. Eu gostaria de agradecer também ao professor Raimundo e o programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPI pelo convite. Então, essa é um exemplo de utilização prática do método, no qual eu combino ele também com um modelo de regressão logística. E é sempre importante ter em mente que o QCA, embora ele funcione muito bem como um método individual, por si só, ele é uma boa ferramenta de pesquisa, ele tem o seu potencial inferencial ampliado quando combinado com outras ferramentas, ou qualitativas, mais que ele, por exemplo, Process Tracing, análise de congruência, ou então também quantitativa. No meu caso, eu usei regressão logística. Então, a minha pesquisa foi minha dissertação de mestrado sobre interrupções presidenciais na América Latina, que é um fenômeno que se tornou muito presente, é um fenômeno esquisitamente corriqueiro aqui na América Latina. A gente tem muitas quedas de presidentes, e teoriza-se que essas quedas tomaram lugar dos golpes militares. Então, aqui criou-se essa cultura onde presidentes malquistos são derrubados com uma frequência bastante interessante. Aqui são os presidentes que eu estudo, todos pós-terceira onda de democratização. Então, não temos aí nenhum presidente pré-1980. Infelizmente, não deu para adicionar o Evo na minha análise, mas eu ainda vou adicioná-lo posteriormente. Então, eu busco identificar quais fatores aumentam as chances de interrupção presidencial aqui na região latino-americana, criar um modelo preditivo desse fenômeno e estabelecer inferências causais com o que eu sei a respeito desse fenômeno. Então, essas são as minhas principais variáveis: protestos amplos e frequentes, escândalos envolvendo presidentes, seus aliados ou familiares próximos,
um presidente em minoria no Congresso, crises econômicas, radicalização das elites políticas e atores políticos com baixa preferência normativa pela democracia. Os dados quantitativos são compostos por 104 anos de administrações presidenciais, correspondentes a 11 países e 34 presidências afligidas por crises. Então, eu não estudo, nos meus dados não estão incluídos presidências saudáveis, que passaram como um passeio no parque durante toda a presidência, não. Eu estou estudando presidências que entraram em crise, que tiveram problemas durante sua administração, e alguns caíram, outros não. Então, por que alguns caem nessas crises? Então, minha variável dependente é a interrupção presidencial binária, 0 para presidentes que não caíram e 1 para presidentes que caíram. Vou pular aqui os pormenores das variáveis, porque senão também não dá tempo. E esses são algumas estatísticas descritivas das variáveis. Acho que vocês podem ver a setinha do meu mouse. Algumas correlações são bem interessantes. Por exemplo, restrições ao executivo, e está bastante positivamente correlacionado com atitudes normativas positivas das elites políticas pela democracia e negativamente correlacionado com radicalização das elites, ou seja, presidentes que sofrem mais constrições das suas instituições, presidentes que não são tão poderosos assim, tendem a fazer parte de um contexto institucional menos radicalizado e mais propenso à democracia. A gente vê também que radicalização das elites é negativamente correlacionado com atitudes positivas com relação à democracia, ou seja, quanto mais positivas as elites forem com relação à democracia, menos radicais elas serão. Então, aqui alguns detalhes do meu modelo logístico, e com relação aos dados qualitativos, né, que mais interessam esse seminário. Dos presidentes que sofreram, que estão presentes nos meus dados quantitativos, eu escolhi 33 presidências que sofreram ataques, 18 das quais foram interrompidas. E como condições, né, em que o CA, em métodos configuracionais, a gente usa condições no lugar de variáveis. Aqui está variáveis só para numa primeira olhada, todo mundo entende, mas a partir de agora, quando eu estiver falando de QC, eu vou falar condições e não variáveis. Então, são protestos, escândalos em minoria parlamentar, binários, e PIB do ano anterior numa escala. Eu escolhi do ano anterior para evitar a endogeneidade, porque uma vez que um presidente cai, isso pode afetar o PIB do país, então eu optei por usar do ano anterior. Essa foi uma calibração que eu fiz para usar no QCA, porque o QCA funciona ou com dados binários 0 ou 1, ou numa escala de 0 a 1. Então, você tem que transformar seus dados quantitativos, no caso o PIB do ano anterior, em uma escala de 0 a 1. E no futuro curso de QCA no UFPI, a gente explica a importância dessa calibração. Essa é um dos momentos mais cruciais, e um dos momentos que você pode mais apanhar na defesa do seu desenho de pesquisa, porque é um vai e vem entre teoria e dados empíricos, e ela está sujeita a diversos tipos de problemas, então você tem que ser muito, muito, muito cuidadoso com relação à calibração. Esses são as distribuições dos dados qualitativos. A gente tem aqui a quantidade de vezes que essas condições se apresentaram. Então, dos 33 casos, 13 tiveram escândalos, por exemplo, e aqui são as configurações entre essas condições. Então, essa primeira configuração aqui, nós temos um caso que ele teve escândalos, protestos e foi interrompido. Em verdinho aqui são os interrompidos e em cinza os não interrompidos.
Então, na minha dissertação, eu usei tanto que o CA, quanto Coincidence Analysis, que é o CNA. O CNA é uma resposta a alguns problemas do que o CA. Tem uma divergência e uma briga muito grande entre os pesquisadores de métodos configuracionais. Tem essa briga entre que o CA e CNA, que eu acho que não convém entrar aqui, mas é uma briga epistemológica bem fundamental. Então, eu contrastei essas duas ferramentas na minha dissertação para ver as potencialidades de cada uma. Então, vamos para os resultados dos modelos preditivos primeiro. A gente tem, prestando atenção em crescimento do PIB e constrições ao executivo. No modelo 1, que é o modelo só de variáveis institucionais, o modelo 2, que é o modelo só de variáveis contextuais. Então, no modelo 1, a gente tem só constrições ao executivo e minoria parlamentar. No modelo 2, a gente tem crescimento do PIB, escândalos e protestos. O modelo 3 é a união desses modelos. E no modelo 4, eu adiciono as variáveis das elites políticas, né? Preferência por democracia e radicalização das elites. Então, ao longo de todos os modelos, crescimento do PIB e concessões ao executivo não afetam necessariamente as interrupções presidenciais, tanto com relação à força do coeficiente, quanto com a relevância estatística. Já a preferência por democracia e radicalização, embora eles não tenham uma relevância estatística significante, os seus valores, eles são esperados, o que a literatura prediz, que preferência por democracia diminui as chances de queda presidencial, enquanto a radicalização das elites aumenta as chances de quedas presidenciais. E mais importante ainda, que a gente vai ver agora, é que a adição dessas duas variáveis nos modelos, elas moderam as funções principalmente de protestos, escândalos e minoria nas derrubadas presidenciais. Escândalos tinha, para além de ser significativo, aumenta as chances de queda presidencial, e com a adição de preferência por democracia e radicalização, escândalos aumentam ainda mais as chances de queda presidencial. Aqui em colchete, a gente tem as razões de chance, que é o mais importante para ser interpretado numa regressão logística. A gente não interpreta, não tem muito valor o coeficiente aqui em cima. O que importa mesmo é o que está em colchete. Então, escândalo no modelo 3, tudo mais mantido constante, aumentaria em 23 vezes as chances de queda presidencial. Protestos, que era a variável que mais influenciava nas quedas presidenciais, aumentando em 32 vezes. No modelo 2, perde bastante força no modelo 3, no modelo 4, com a adição das variáveis das elites políticas. E minoria ganha muita força com a adição das variáveis das elites políticas. E o que isso quer dizer? Que o jogo político importa. Uma possível explicação é que, com preferência normativa dos atores políticos pela democracia e com a adição também da radicalização, a gente tem o poder das ruas diminuído, o poder dos protestos diminuído, embora ainda muito importante, mas ele é suplantado pelo poder do jogo político, pelo poder da minoria legislativa e dos escândalos políticos, no qual essa minoria fará a diferença entre um presidente cair ou não. Ele não terá a proteção da maioria, né, o escudo legislativo, que o Pérez Linhan chama. E aqui alguns cálculos de qual modelo é melhor para predizer interrupções presidenciais. No caso, tanto o McFadden's Test quanto o Precision Recall Test, eles informam que o modelo 3 é o melhor para se estabelecer inferências causais, muito provavelmente porque o meu N diminuiu com o modelo 4,
e seria interessante ver com o N completo se o modelo 3 ainda permaneceria como melhor. Mas então, daqui para frente, eu uso o modelo 3, e também foi o modelo 3 que informou as condições que eu vou usar para testar no QCA. E essa é a probabilidade predita de interrupção de todos os presidentes, incluídos no modelo. A gente tem aqui a Dilma, coitado, encabeçando a lista de probabilidade predita de interrupção com 93% de chance de ser interrompida. O Collor aqui está em terceiro, com 90% de chance. Caso alguém esteja se perguntando do Bolsonaro, eu rodei esse modelo com o Bolsonaro, não deu muita probabilidade, infelizmente, mas, bem, eu não tenho bola de cristal. Mas esse modelo, ele possui dois falso negativos, que é os Ela e Cílios, que caíram, e meu modelo prediz que eles não iam cair. Isso pode ser problema de parcimônia do meu modelo não está bem calibrado, ou pode ser que eles caíram sobre condições muito propícias para eles não caírem, né? Alguma coisa aconteceu que eles caíram, sendo que eles não eram para cair. Então, isso convida, inclusive, estudos de caso, desses dois casos, para saber o porquê que eles caíram, de forma que as variáveis provenientes desse estudo de caso melhorariam o meu modelo. Isso é uma pesquisa para o futuro. Esse cluster aqui central são os presidentes que o meu modelo ficou meio em dúvida, né? Ele vai cair ou não, então a probabilidade predita está meio ali. Os verdinhos, obviamente, são os que caíram, e os cinzas são os anos onde eles não caíram. E aquele cluster lá em cima são os presidentes que o meu modelo prediz corretamente que iam cair, acima de 78% de chance com o Serrano, até 93% com a Dilma. Então, presidentes em maioria, com escândalo e com protesto, tem 26% de chances de queda. E em minoria, isso com escândalo e com protesto, isso vai para 89% de chance. É uma diferença aí gritante que a gente vê o poder do escudo legislativo para proteger um presidente de queda. E até mesmo frente a escândalos e protestos. Sem escândalo e sem protesto, minoria, 1,45% de chance, e em maioria, ínfima. Então, indo para o QCA, a gente começa com a análise de condições necessárias. Consistência aqui é a interseção entre os casos e o outcome, né, o nosso Y, e as nossas condições, a interseção entre esses dois conjuntos. Então, quanto mais consistente, maior é a interseção, por exemplo, entre minoria e interrupção de mandato. Então minoria tem a consistência quase perfeita, que seria 1, ou seja, minoria é quase necessário para a interrupção presidencial, mas ela é pouco relevante, que é esse ROM aqui, que é a relevância de necessidade. Por que ela é pouco relevante, embora ela seja quase necessária? Porque quase todos os presidentes da América Latina operam sobre minoria. Então, apesar dela ser praticamente necessária para você cair, isso não significa muito, porque todos que não caíram também estavam sobre minoria. Então, uma condição melhor aqui a ser testada, por exemplo, seria protestos, que ela tem uma consistência ok, não é uma consistência boa, mas é uma consistência que dá para trabalhar com ela, e é uma consistência relevante. E essa é o resultado da solução complexa, são as minhas soluções suficientes para interrupção presidencial. A gente vê a primeira solução aqui, composta, as bolinhas pretas, no caso, são a presença dessas condições, e as bolinhas vazias são a ausência dessas condições. Então, minha primeira receita causal, né, meu primeiro implicante primário é a presença de protestos, escândalos e a ausência de crescimento econômico. A segunda é a presença de protestos, minoria e escândalos, e a terceira é protestos, minoria e ausência de crescimento econômico. E juntas elas têm consistência de 1, ou seja,
a interseção com elas, com o nosso conjunto de presidentes interrompidos é perfeita. Todos os presidentes interrompidos têm uma interseção com esses 3 implicantes primários em conjunto, e a cobertura dela é de 0,67. Essa cobertura é relacionada não só com os presidentes que foram interrompidos, mas também com os presidentes que não foram interrompidos, ou melhor, ela é só com os presidentes que foram interrompidos. Ela cobre 67% dos presidentes que foram interrompidos, embora ela tenha uma interseção com todos eles. Ou seja, há presidentes que apresentam essas condições, mas que não caíram. E aqui são as soluções para não interrompido, que é interessante você fazer também para os que não caíram. Vocês percebem que isso não é necessariamente espelhado, então não é porque protestos fazem com que um presidente caia que a ausência de protestos vai fazer com que um presidente não caia. Essa é a ecofinalidade dos métodos configuracionais. Eu não vou me estender muito sobre o porquê que eles não caem, porque esse não é o objetivo da pesquisa. Mas, indo agora para o CNA, que eu comparo essas duas ferramentas, o CNA mostra, ele nos oferece uma solução mais parcimoniosa. Vocês percebam que com o QCA a gente tem que protestos, escândalos e ausência de crescimento econômico. Protestos, minoria e escândalos. Ou protestos, minoria e ausência de crescimento econômico podem causar interrupção presidencial. Já no CNA, a gente tem uma solução muito mais parcimoniosa, ou seja, uma solução uma solução mais refinada, no qual ele retira todas as condições que são supérfluas no meu modelo. Então, a gente tem que protestos, ausência de crescimento econômico, ou protestos e escândalos causam a remoção presidencial, e a diferença para a solução 1 para a solução 2 é apenas um caso, ou seja, tem um caso a mais aqui na solução 1, mas ele me deu as duas soluções, ele retorna essas duas soluções, com a mesma consistência e cobertura do QCA. Então, para concluir, chama atenção as chances de queda com protesto e minoria parlamentar, seguido de perto por escândalos. Isso tem muito a ver com o que a literatura nos diz sobre o fenômeno. E com a inclusão das variáveis de elites políticas, a gente vê uma moderação aí em protestos e uma exponenciação do efeito, principalmente de minoria parlamentar. E aqui é uma discussão um pouquinho mais densa sobre as diferenças de QCA e CNA, que existem vários tipos de solução em QCA. No caso, eu usei a solução complexa porque os meus dados não favoreciam uma solução intermediária, e uma solução parcimoniosa faz parte daquela briga que eu falei, né, que foi da existência dessa solução parcimoniosa que surgiu o CNA. Então, a gente pode perceber que o resultado do meu CNA seria justamente o resultado da solução parcimoniosa do QCA, mas geraria muitas críticas se eu usasse a solução parcimoniosa do QCA, porque há realmente toda uma briga epistemológica em torno dela, e o CNA foi criado para gerar soluções parcimoniosas sem os problemas que acarretaria caso eu utilizasse o QCA. Agora, não cabe aqui fazer discussões normativas sobre queda presidencial, não é o objetivo do seminário. Vamos agora para a discussão, não só dos resultados, mas também da aplicação do QCA e da teoria e epistemologia por trás da ferramenta. Muito obrigado. Obrigada aos nossos dois palestrantes de hoje, o Manuel e o Breno. Muito interessante. Eu queria só deixar aqui para o pessoal que está participando
que qualquer pergunta que vocês queiram fazer para a gente iniciar o debate aqui, tanto para o Manuel quanto para o Breno, acho que é só vocês colocarem aqui no chat, tá? Vi o pessoal colocando aqui boa tarde, mas vi aqui um comentário do caso do Siles, né? Na Bolívia, que ele é muito peculiar, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, talvez, né? Específica. E aí é só vocês colocarem aqui. Eu gostei muito, viu, da apresentação dos dois. Achei super interessante. Eu gostaria de fazer uma primeira colocação, para, de repente, incentivar o pessoal a fazer algumas perguntas e ao debate, porque não teve ainda nenhuma pergunta, mas, Breno, eu acho que como a gente tem alguns alunos do curso de Ciência Política aqui, pelo menos da UFPI, né, que eu sei que tem algumas pessoas que eu conheço, outras eu não conheço, que estão presentes. Eu acho que talvez fosse interessante, que você não falou justamente para poder a gente incentivar o debate, seria sobre como que você trabalhou essas variáveis qualitativas, né? Eu vi que você colocou lá as condições, então eu acho que os alunos podem estar curiosos em saber, assim, você fez leitura de documentos para poder você fazer as condições, as classificações. Acho que talvez você pudesse trazer isso para a gente. E tem uma pergunta aqui do Márcio Carlomagno, né? Márcio Carlomagno, pergunta para o Manuel: há alguma objeção em termos de princípios teóricos, etc., para aplicação de técnica de QCA em large N, né, número grande, pensando em algo em torno de 10 mil casos? Uma outra pergunta aqui do Gabriel Almeida, para o Breno: quais fatores você levou em conta para compor a variável de escudo legislativo? Até só para aproveitar essa pergunta do Gabriel, eu achei bem interessante, né, essa questão do legislativo. E aí, quando você disse que rodou o modelo por causa do Bolsonaro, que eu acho que o nosso legislativo não tem interesse agora também, né? Talvez isso que tenha aparecido no seu modelo. E aí, eu acho que eu coloco para vocês, e aí a gente aguarda para vir mais perguntas, né? A minha questão foi em relação a uma possível... como que você construiu as variáveis qualitativas para fazer nas condições. Eu acho que os alunos podem ter essa curiosidade para a parte qualitativa. E essas duas perguntas aqui do Márcio e do Gabriel. Uma para o Breno, outra para o Manuel. Ok? Ok. Então, as duas perguntas são semelhantes, né? Como que eu construí as minhas variáveis. As variáveis de protesto, escândalo, elas foi um trabalho de formiguinha mesmo, principalmente usando o Latin America Weekly Report. Esse é um site sensacional para todo mundo que estuda América Latina. Ele tem informações detalhadas de todos os eventos relevantes latino-americanos, desde, sei lá, 1900 e Guaraná com rolha. Qualquer tipo de evento, tudo que acontece na América Latina, tem lá a cobertura desses eventos. Então, eu operacionalizei de forma binária. Para cada ano do mandato presidencial, ganhou 1 ou 0 se teve, por exemplo, protestos amplos e frequentes. Isso é importante, porque não basta ter só um pequeno protesto. Por exemplo, na Bolívia, tem muitos protestos indígenas. Teve um protesto numa cidadezinha tal. Não, isso não entra na minha análise, porque não é um protesto amplo e frequente, né? Ele tem que abarcar vários estratos sociais e se dar de forma reiterada. Ou seja, a gente viu isso muito no Brasil em 2013, 2015, protestos um atrás do outro envolvendo vários estratos sociais. Aí sim, eles seriam catalogados como no ano em questão. E escândalos são envolvendo tanto o presidente quanto seus familiares ou aliados próximos ali, de forma que esses escândalos sejam usados de maneira
construtiva, digamos assim, pela mídia e pela oposição, para enfraquecer a posição do presidente. Então, esses dois foram construídos de forma binária. O Gabriel perguntou sobre o escudo legislativo. Sim. O escudo legislativo é porcentagem de cadeiras no Congresso. Então, acima de 50%, no meu caso é zero, porque eu estou interessado em minoria. Então, estando minoria, abaixo de 50% no Congresso, eu categorizei como 1. E radicalização das elites políticas e preferência normativa pela democracia, eu retirei os dados do Man Warren e do Pérez Linhan, do livro deles que saiu recentemente, um livro excelente. Infelizmente não tinha os dados para todos os meus casos, por isso que tinha um N reduzido no meu modelo logístico. E é basicamente isso e o PIB foi o Economic Index, que basta colocar no Google que você tem lá o PIB de todos os países. Então, foi bem isso mesmo, foi um trabalho de formiguinha com as variáveis mais qualitativas, como protesto e escândalo, e uma coisa mais objetiva, mais concreta, com relação à minoria, né, ou minoria / escudo legislativo e PIB. Eu vou passar a palavra para o Manuel para falar sobre essa pergunta do QCA com large N, e depois tem umas 2 perguntas aqui, aí a gente faz. É o Carlomagno, né? Isso. Grande Carlomagno. Espero que esteja tudo bem com você aí, meu amigo, nessa pandemia. Na verdade, Carlomagno, restrição não há. Você pode utilizar os pacotes de análise qualitativa e comparativa com 10 mil casos, com quantos você quiser, ele vai te dar lá o resultado, vai te dar cobertura, né? Então, não, na verdade, eu nunca usei, não, e não acredito que tenha muita gente usando, não. Mas, em tese, o que os autores dizem o qualitativo comparativo análise não é só para N pequeno e intermediário, ele pode ser usado para N grande, sim. Agora, não é o melhor, eu não acho a melhor saída, porque se você volta para o começo da nossa conversa, interessa para a explicação qualitativa o conhecimento que você tem sobre o caso. E você não vai poder ter conhecimento aprofundado sobre 10 mil casos. Então, isso é impossível, né? Então, você perde essa dimensão mais integrativa entre qual e quant, que é a abordagem que o CIEI dá, né? E te oferece, né? A estatística que ela vai dar lá, consistência, cobertura, quais as condições causais, tudo isso vale. Não tem nada errado de fazer com quant. Mas eu não sei se é o melhor caminho. Eu estou compartilhando minha tela aqui, tá? Para te mostrar uma coisa, Carlomagno. Lembra que eu mostrei aquele gráfico? Você está vendo minha tela aí? Estamos. Lembra que eu te mostrei aquele gráfico do número de casos envolvidos nos artigos? Número de casos, tá vendo? Estamos. Tem gente que está fazendo QCA com 400, 450 casos, não tem ninguém com 10 mil, né?
Então, na verdade, você vê, acima de 150 casos são todos outliers, né? Fora do padrão mesmo. Seria o caso, Carlos Magno, de você talvez procurar nas revistas especializadas uso de QCA com large N e ver qual é o debate que está sendo feito. Mas eu acho que se você faz com large N, você perde a principal vantagem analítica que o QCA te dá, que é fazer um estudo da análise da análise qualitativa comparativa, né? Então, acho que você perde uma dimensão importante do método, né? A gente pode voltar a conversar sobre isso depois, né? Breno, você encontrou algum QCA com large N, assim, pesado, 10 mil? Eu ainda não li nenhum artigo com um N tão grande, mas já tá tendo uma discussão, eu já vi alguns artigos no ResearchGate de QC com large N, mas é uma coisa que está começando agora e que assim, como você, acho que a gente perde um pouco das vantagens em se utilizar QC, que é o conhecimento de cada caso. Então, se você tem 10 mil casos, você não vai ter aquele aprofundamento, né, no caso. Você perde a parte do qualitativo. Uhum. Mas isso são discussões epistemológicas, de novo. QC é uma ferramenta relativamente nova e ela está sendo aprimorada e várias dos seus pressupostos estão em disputa. O que eu sei, tem muitos pressupostos que no momento estão em disputa, já tem campos bem definidos que querem usar o que eu sei da forma mais tradicional, como o rating propôs, essa coisa mais qualitativa, e tem o pessoal mais hardcore que quer transformar, que já estão se separando, então transformando métodos configuracionais em uma coisa bem mais próxima ao quantitativo. Eu acho que nesse campo mais quantitativo, a gente vai ver já boas pesquisas com N grande. Tá bom, nós temos mais perguntas aqui para vocês. Agora a nossa plateia começou a, de fato, fazer algumas perguntas aqui. Breno, o resultado com o CNA seria exatamente o mesmo que a solução parcimoniosa que você conseguiria com o QCA? É uma pergunta do Fidel Pérez. Tatiana, professor, é possível fazer as análises de QCA com R? E qual foi o software utilizado, né? Qual o software você utilizou? Imagino que é para o Breno. Tem mais uma aqui, Breno? Vou fazer um conjunto aqui. Breno, após realização dos testes do QCA, você pensou em fazer algum estudo de caso, uma pergunta da Isabelle Carvalho, em profundidade, principalmente para algum caso mais atípico da sua análise? Mais uma aqui, do Fidel Pérez. Quais foram exatamente os entraves para você conseguir construir uma solução intermediária? Eu vou fazer só mais uma e depois eu volto aqui, né? Porque ainda tem mais 3. Você recomendaria utilizar o QCA para um M de até quantos casos? Bom, temos mais 2 perguntas aqui. Não, só mais uma. Eu acho que aí eu vou fechar. Professor Manuel, o MV-QCA, é uma pergunta do Renato Lira, é uma boa alternativa para que tipo de pesquisa? Estou estudando cibersegurança nas Américas e buscando fatores explicativos. Inicialmente pensei no MV-QCA. Passo para os professores. Foi do Renato Lira, a última. Quer que eu repita, gente? Falei muita coisa. Quem começa? Mas tem muita coisa assim relacionada a casos, a questão do R. Vou até passar aqui novamente. A Tatiana, ela quer saber se é possível usar com R, Breno. Qual foi o software que você rodou, né?
E a Isabelle está perguntando se você vai fazer algum estudo de caso, de repente, que é o que você está fazendo na sua tese de doutorado, né? O Fidel está perguntando sobre os entraves para você conseguir construir uma solução intermediária. A Daiane quer saber qual o N que é recomendado. E o Renato quer trabalhar com cibersegurança e pensou no MVQTA. Sim. Então, todas as minhas análises foram feitas com R. Existem 3 pacotes de QCA para R, 3 pacotes concorrentes. Tem o pacote QCA, que é do Adrian Dussa. Tem o pacote Pro QCA, que é do Auric Thiem. E tem o outro, esqueci o nome, que é o do Schneider. Todos fazem exatamente a mesma coisa, um oferece uma coisinha mais que o outro, mas todos... Esse mesmo. É o do livro. Sim. Todos vão chegar no mesmo resultado. E também tem os softwares que são fora do R, né? Tem o FSQCA e o Tosmana. Eles são bem para quem não está familiarizado com R, esses dois são bem tranquilos de mexer, eles são bem intuitivos, é uma coisa meio SPSS, sabe? Você vai clicando e vai realizando sua análise. Mas quem puder usar R, eu recomendo usar qualquer um desses 3 pacotes, ou o Set Theoretic Methods, ou o QCA, ou o QCA Pro. Agora, estudo de caso, sim. Eu comecei a fazer alguns estudos de caso. Tem uma literatura muito já bem consolidada de análise multimétodo com QCA e com Process Tracing. Então, os casos que eu escolhi não foram os casos mais interessantes do meu modelo logístico. Aqui eu estou pensando numa conexão entre QCA e Process Tracing. Então, foi o caso do Gutierrez, o caso do Molina, o caso da Dilma e o caso do Fujimori. Há algumas análises que te informam os melhores casos para você fazer um Process Tracing. Tem toda uma literatura que explica a seleção de casos para essas duas, para conectar essas 2 ferramentas é muito importante. Se o resultado do CNA foi o mesmo que da solução parcimoniosa do QCA, sim. O resultado do CNA sempre vai ser o mesmo resultado da solução parcimoniosa do QCA. Não só isso, né? O CNA também oferece, para além desse resultado, que seria a solução parcimoniosa do QCA, ele oferece uma relação entre as condições ali, onde cada uma também se torna um resultado de interesse. Então, você pode achar links causais, por exemplo, no caso, eu poderia encontrar que escândalos causam protesto, e, por sua vez, protesto aliado à minoria legislativa causa interrupção presidencial. Essa é uma das vantagens do CNA. No caso dos meus dados, eu não tive nenhum link causal interessante como esse, então a única coisa que ele me retornou foi justamente a solução parcimoniosa do QCA. E por que não utilizar o QCA para você conseguir soluções parcimoniosas? Porque isso, aí a gente está entrando em toda aquela briga da literatura, mas no caso do QCA, o algoritmo de minimização booleana, ele, para gerar a solução parcimoniosa, ele acaba selecionando entre... como que eu explico isso? Tem análise da tabela da verdade. Tabela da verdade é uma tabela onde tem todas as possíveis configurações das suas condições, e dentre todas as possíveis configurações de suas condições, vai ter aquelas onde você não encontra casos empíricos, que você não vai ter nenhum caso com aquela configuração. Então, por exemplo, eu poderia ter alguma configuração de ausência de protestos, ausência de escândalo, presença de crescimento econômico e presença de minoria, mas não tem nenhum caso. Então, isso seria um remanescente lógico. Então, para você fazer as soluções parcimoniosas no QCA, você tem que escolher alguns
desses remanescentes lógicos, ou seja, configurações sem casos empíricos, para fazer análises contrafactuais. Só que algumas dessas análises contrafactuais são indefensáveis, elas são impossíveis de se defender. Por exemplo, falar que com crescimento econômico, sem protestos, sem escândalo e com maioria parlamentar, um presidente fazer o contrafactual, que esse presidente contrafactualmente cairia. No QCA, isso é muito problemático, então a solução parcimoniosa no QCA, segundo a literatura mais hardcore, que é contra a utilização do QCA, ela deve ser evitada. Não se deve usar solução parcimoniosa mais no QCA. Mas é claro que tem todo um outro lado que defende. E por que eu não usei a... E desculpa se está muito confuso, porque são questões metodológicas da ferramenta que é muito difícil tentar explicar se você não tem familiaridade com a técnica, né? Se você não passou por um aprendizado da técnica. Seria como ficar discutindo os pormenores de uma regressão, sendo que a pessoa nunca fez estatística, por exemplo. Então, é muito abstrato você conseguir explicar. Mas, e por que eu não... quais foram os entraves, né, a solução intermediária? Justamente por esse problema da diversidade limitada. No meu modelo, eu tive pouca diversidade limitada, eu tive só 2 possíveis configurações lógicas, sem observações empíricas. E quando você tem pouca diversidade limitada, a sua solução intermediária vai ser a mesma que sua solução complexa. Então, a minha solução intermediária é a mesma que a solução um pouco complexa. É por isso que eu não reportei ela, porque seria não tem porquê. É exatamente a mesma solução. É isso. Tá bom, professor Breno, professor Manuel. Eu queria saber se o nosso público tem mais alguma pergunta aqui. Eu achei que nós tivemos bastante participação, assim, dos alunos. Realmente é um tema, assim, muito interessante, uma metodologia qualitativa que requer, como o Breno citou, uma dedicação para poder a gente entender, de fato, essas condições e toda a lógica por trás. Então, eu acho que, nesse sentido, foi muito esclarecedor. O seminário dividido nessas 2 partes, né? Uma parte mais teórica e a segunda parte mais empírica da dissertação do Breno. Eu aconselho também quem ficou curioso para poder ler a dissertação, né? Que aí eu acho que deve sanar algumas dúvidas aí. Ela está disponível, Breno? Online? Sua dissertação? Sim, a gente enviou ela para vocês. Para o professor Raimundo Júnior, né? Então, depois a gente pode pedir e disponibilizar lá no nosso site. Mas eu acho que, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, que não tem mais nenhuma, eu acho que a gente poderia ficar por aqui. Tem muita gente agradecendo aqui pelas respostas, dizendo que o Carlos Magno, a Tati, Nascimento, Fidel, agradeceram aqui pelas respostas que vocês nos deram, pelos esclarecimentos. Acho que todo mundo ficou bastante satisfeito. Foi uma tarde, assim, muito interessante, de estudo, de conhecimento, de uma área de metodologia que eu acho que está bastante em expansão, como o professor Manuel apresentou para a gente logo no começo. E eu acho que... peraí, o Renato Leira disse que fez uma, mas eu acho que o Breno era para o Manuel. Manuel, é verdade. Tinha muitas perguntas, Renato, desculpa. O Manuel Lira está perguntando para o Manuel, o Renato Lira perguntando para o Manuel, se ele poderia usar o MVic-CA, se é uma boa alternativa, para que tipo de pesquisa que seria uma boa alternativa, né? Porque ele está estudando cibersegurança nas Américas e buscando fatores explicativos. E, inicialmente, ele pensou no MVic-CA. E aí eu queria saber, Manuel, se você pode responder essa pergunta aqui do Renato, que ele ficou curioso, eu tinha pulado aqui. Claro. Na verdade, Renato, o MVic-CA, ou Multi-Value, né, QCA, ele é uma posição aí intermediária entre fuzzy sets e crispy sets,
né? Esse trabalho que o Breno fez foi CRISP, Breno? Foi, né? Foram os dois. Eu tenho condições tanto CRISP quanto Fuzzy. Tá. Bom, então, a lógica dos conjuntos difusos, que é o Fuzzy set, né? Você pode... os seus valores podem ser de 0 a 1. A lógica CRISP é binária, 0 e 1. Agora, a lógica, a operacionalização do multivalue são mais de 2 categorias. Tá? Se você voltar lá para aquele gráfico que eu mostrei, multivalue não tem sido muito usado. Né? Porque, assim, tem uma discussão sobre ele. Os resultados são ambíguos. Porque você rompe com um princípio básico, né, da teoria dos conjuntos. Que é o pertencimento ou não pertencimento a um determinado conjunto. Né? Com 3 categorias, isso fica bem complicado. Inclusive o Tosmana, que é um software que faz o multivalue, ele te dá um aviso logo de saída, assim, os resultados encontrados podem ser ambíguos, né? E essa técnica tem sido pouco utilizada e eu acho cada vez mais abandonada. Então eu não iria por aí, não. Multivalue, eu não iria por aí, não. Não há nada que você faça no multivalue que não possa fazer no fuzzy. Se você quer... se você quer uma medida mais apurada, quer uma calibração mais apurada, faz um fuzzy, né? Mas multivalue eu não recomendo, não. Pois então, eu acho que temos aqui 1 hora e 25 minutos de webinar. Eu acho que todo mundo aqui está agradecendo muito, elogiando muito a apresentação dos professores, né? Do Manuel, do Breno. Eu também queria agradecer. Tem uma última mensagem aqui da Eliane, ó, muito interessante, com uma visão bem ampla sobre o assunto. O Renato também disse que entendeu, agradece, viu, Manuel, pela dica. Legal. E eu acho que a Gabriele Martins mandou aqui também, dizendo que foi uma boa palestra, muito esclarecedor. Eu também quero agradecer, acho que também foi muito bom, gostei muito. E eu acho que a gente pode terminar por aqui mesmo, né? E muito bom, muito obrigada. Foi uma tarde muito produtiva. E a Universidade Federal do Piauí agradece a contribuição de vocês aqui nessa discussão. O programa de mestrado de Ciência Política, coordenado pelo professor Raimundo Júnior, né, que organizou aqui essa tarde hoje, e tem organizado outros webinars, né, a gente tem divulgado nas nossas redes sociais, então fiquem todos atentos, porque teremos mais discussões e outras tardes proveitosas aqui, que a gente tem denominado Diálogos da Eninga, que é um bairro que, inclusive, é o bairro que eu moro aqui, em Teresina. Eu acho que é um pouco isso, então, viu, gente? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A oportunidade, é sempre um prazer estar com o Breno e agradeço ao Juliano, agradeço a você, Monique, e a gente fica à disposição para o que precisar. Tá certo, gente. Obrigada a todos que assistiram a gente. Até o próximo Diálogos da Eninga.